Sempre tive esse exemplo dentro de casa, porque meus pais foram casados por mais de 60 anos e tiveram 3 filhos. Então, desde moleque, eu sempre tive essa vontade de formar a minha família. Namorei alguns meses, mas nunca deu certo, sabe? Parecia, por incrível que pareça, que a mulherada não queria nada com nada. E só eu é que levava a sério mesmo. Dizem por aí que homem é que não gosta de nada sério. Mas a verdade é que comigo foi ao contrário. Totalmente ao contrário. Mas aí, quando eu já estava um pouco mais maduro, eu acabei conhecendo a Catarina. Durante muitos anos eu me perguntava por que Deus não me dava a mulher que eu tanto sonhava. Mas quando a Catarina apareceu na minha vida, eu entendi que Ele fazia tudo na hora certa. Naquela fase, eu já estava mais velho, já tinha me estabilizado, tinha um ótimo emprego, casa própria, carro, enfim. Uma vida até bastante confortável. Já a Catarina, ela era mais nova, quase 15 anos mais nova do que eu. Mas isso não foi problema pra gente. Depois de tanto procurar, eu finalmente tinha encontrado o amor da minha vida. E eu estava certo disso. Sabe que eu acho que a sua família não me aprova muito, Gilberto? Ah, mas você de novo com esse assunto, que besteira. Eles só estranham um pouco a diferença de idade, sabe? Me acham muito velho pra você, mas eles ficam felizes porque eles sentem que eu tô feliz. Ah, mas a diferença nem é tão grande assim. Você tem 40 anos, isso não é nada. Eu sei disso, mas olha, não se preocupa. Quem tem que aprovar o nosso namoro, no final das contas, somos nós dois. E a gente tá se curtindo tanto, meu amor. Ai, é verdade. Que bom ouvir isso, viu? Porque eu te amo. Eu amo muito, muito mesmo. Eu sabia que era verdade, porque eu sentia isso. Ela sempre foi uma namorada muito companheira. E a diferença de idade, sinceramente, pra nós, nunca fez diferença nenhuma. Uma bobagem. Na maioria das vezes, a gente nem lembrava disso. A Catarina, apesar de ter 25 anos, era muito madura, dona da própria vida e só morava ainda com os pais, por opção dela mesmo. Só pra você ter uma ideia, ela nunca me deixava pagar nada pra ela. Até as contas no restaurante que a gente ia, no cinema, quando a gente saía, enfim. Ela queria dividir. Sempre pediu pra dividir essas contas. Eu não deixava porque eu sou desses homens à moda antiga. Acho que era minha obrigação. A gente curtiu muito o nosso namoro. Eu não me sentia tão vivo daquele jeito há anos. O que a Catarina estava me proporcionando não tinha preço, sabe? E pela primeira vez, eu realmente estava feliz. Depois de alguns meses, aconteceu uma coisa totalmente inesperada e nada planejada para nós. Gilberto, eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu me cuido, eu tomo remédio, você sabe disso. Ai, meu Deus do céu, eu tô apavorada, Gilberto, apavorada. Peraí, o que é que você tá querendo dizer, meu amor? É isso que eu tô pensando? Você tá grávida, Catarina? Peraí, calma, vamos conversar direito. Por favor, isso não é uma notícia ruim. Na verdade, é uma notícia, olha, se você quer saber, é a melhor notícia da minha vida. Você vai realizar o sonho da minha vida, meu amor. Mas assim... Gilberto, a gente nem é casado. Mas não tem problema. A sua família até hoje não me aceita. Imagina agora. Vão dizer tanta coisa, vão inventar tanta coisa. Eu já posso até imaginar. A Catarina estava apavorada. Ela tremia, mas ela tremia tanto que até o queixo dela balançava. Ela não estava conseguindo nem conversar comigo direito. Mas eu dei um abraço nela bem forte e disse que ela não precisava se preocupar com nada, porque eu sempre ia estar ali, do lado dela. Não importa o que iam dizer, não importa. Aliás, para a gente isso nunca foi importante. O que os outros pensam, o que os outros vão falar. Eu sabia que o nosso amor era real. E agora mais do que nunca.
A Catarina ia realizar o meu grande sonho de ser pai. E nada para mim era mais importante do que isso. Pai, eu ia ser pai. Olha, a emoção foi tão grande que naquele momento mesmo eu resolvi a questão do casamento. Eu não queria mais perder tempo e pedi a mão da minha namorada. A Catarina chorou tanto, se emocionou tanto. Foi tão lindo, foi tão importante para nós aquele momento. A gente se abraçou mais e eu fiz carinho na barriga dela, sabe? Naquele momento, eu percebi que mesmo já tendo conquistado tanta coisa na minha vida, só naquela hora eu me senti realmente realizado. Eu estava me sentindo extremamente feliz. E eu devia isso a ela. Só a ela. Se antes eu já amava a Catarina, na fase da gravidez eu passei a amar mais ainda. Cada dia que passava ela se tornava ainda mais linda. Todo o cuidado dela com o nosso bebê me fazia admirá-la ainda mais. E eu via que ela estava ali tão empolgada também. Dava para enxergar que ela se tornaria a melhor mãe do mundo. Mesmo antes do casamento, ela já se mudou para o meu apartamento e a gente começou a reformar o quartinho para o nosso filho. Eu comprei tudo do bom e do melhor. Não economizei em nada. Se eu tinha dinheiro era para isso, não é? Para gastar com quem eu mais amava. Imagina, o meu filho estava a caminho. A gente se casou quando ela já estava com o maior barrigão, quase 8 meses. Fizemos um almoço para as famílias e alguns amigos mais chegados. Foi um dia muito feliz para mim, porque pela primeira vez, veja só, pela primeira vez eu vi a minha mãe abraçar a minha mulher. Foi a primeira vez que a minha mãe deixou de lado aquela desconfiança toda e aceitou a Catarina de braços abertos. Era o nosso filho já trazendo mais amor e mais união, sem ter nascido ainda. Tava tudo dando tão certo. Puxa vida. O dia do nascimento do Pedro foi o mais emocionante e inesquecível para mim. Eu que já achava que estava feliz nesse mundo. Meu Deus do céu, que amor. Eu acompanhei de perto todo o trabalho de parto. E estava na sala quando ele veio ao mundo. Puxa, foi tanta emoção que eu não me segurei. Eu chorei que nem um bebê. Deus estava atendendo as minhas preces. Agora sim eu estava completo. Que momento único e especial aquele. Em casa eu não me decepcionei. A Catarina se mostrou uma super mãe. Cada dia essa mulher se superava. E eu fazia questão de estar presente o tempo todo. Inclusive de madrugada, quando Pedro chorava, acordava. Apesar de todo o cansaço, eu nunca fiquei irritado. Eu era louco por aquele moleque. Louco mesmo. Desde o primeiro dia, eu sentia que por ele, eu seria capaz de tudo. E foi assim. Ele foi crescendo rodeado de muito amor, de muito carinho, de muitos cuidados. E graças a Deus, eu pude dar a ele uma vida muito confortável. E a Catarina era uma mãe perfeita. Eu nunca tive um A para falar dela. Boa esposa, boa amiga, excelente mãe. Tudo o que eu tinha sonhado. A minha relação com o Pedro sempre foi muito próxima. Dizem que o filho homem é mais apegado à mãe, né? Mas o nosso filho era muito mais apegado a mim. Não tinha como negar. Para onde eu ia, eu levava ele comigo. Era eu que todos os dias fazia questão de levar e buscar o meu filho na escola. Muitas vezes eu saía com ele, só nós dois, para tomar um lanche. Ou íamos assistir uma partida de futebol, ou ficávamos jogando algum jogo, só nós dois. Esses momentos ao lado do meu filho eram... Olha, eu não posso nem descrever, sabe? Era o meu combustível, ele era tudo para mim. Você é um homem muito bom, Gilberto. Por que você tá falando isso agora, meu amor? Não sei. Eu tava aqui te olhando de longe e eu quis falar isso pra você. O Pedro,
Ele tem muita sorte. Eu não poderia ter escolhido um pai melhor para ele. Você com certeza vai fazer dele um homem muito bom. A nossa vida era perfeita. Perfeita. Mas aí, uma coisa inexplicada aconteceu na nossa vida. Algo que a gente nunca sonhou. Algo que a gente não estava preparado para suportar. O Pedro na época tinha acabado de completar 10 anos. E foi um choque. Um acontecimento que acabou mudando toda a nossa vida. A Catarina era uma mulher jovem, saudável, nunca teve nada. Uma mulher cheia de vida. Uma mulher que sempre foi muito caridosa, muito carinhosa. Uma mulher que conquistava a todos. Um coração tão bom, tão bom. Mas aí, não é? Essas coisas a gente não consegue entender. Muitas vezes a gente não consegue entender os planos de Deus. A minha mulher tinha tanto para viver. Tanto. E aí, do nada, um acidente. Uma coisa horrível. Totalmente inesperada. A Catarina sofreu um acidente de carro. Um acidente muito grave. Muito mesmo. Ela sempre que ia trabalhar, pegava um trecho de estrada. E aí, nesse dia, voltando do trabalho, ela foi atingida em cheio por um caminhão e ela não resistiu. Morreu na hora. Tão nova, tão cedo, com uma vida inteira pela frente, com um filho ainda novo, 10 anos. Eu não conseguia me conformar. Por que ela? Por quê? Por que dessa maneira tão trágica? Apesar de eu sofrer demais com essa perda, apesar de eu ter ficado abalado com a perda do meu grande amor, nada me destruía mais do que ver o estado do meu filho. O jeito que o Pedro ficou. Ele era só uma criança. Se eu pudesse, eu pegava toda a dor dele e transferia para mim. Mas eu não podia. Eu não podia fazer nada além de ficar do lado dele, além de dividir aquela dor que eu também estava sentindo. Mas agora o meu papel era aquele, porque seríamos só nós dois, para sempre. O meu papel era criar esse filho da melhor maneira possível. E eu não ia mesmo medir esforços para fazer de tudo por ele. Tava muito difícil passar por tudo aquilo. Muito mesmo. Mas o que eu não sabia é que nessa história muita coisa ainda estava por acontecer. Com o falecimento da Catarina, aconteceu muita coisa que eu nunca podia imaginar. Eu ainda estava vivendo o luto pela perda da minha esposa. Não tinham se passado nem 10 dias do acidente. Nem 10 dias. Meu filho ainda estava deprimido quando eu recebi uma visita. Uma visita que eu nunca poderia sonhar. Era um dia qualquer, no começo da manhã, quando a campainha tocou. Um homem apareceu lá em casa
dizendo que precisava conversar urgente comigo. Um estranho. Eu nunca tinha visto aquele sujeito na minha vida. Eu não estava com cabeça para falar com ninguém. Mas ele insistiu e insistiu e disse que era muito importante porque o que ele tinha para me falar era sobre o meu filho. Ele tinha uma coisa muito importante para me dizer sobre o meu filho, sobre o meu Pedro. Quando ele disse isso, eu resolvi escutá-lo. Eu resolvi saber o que ele tinha para dizer. E em 5 minutos, aquele homem destruiu a minha vida. O que ele me contou, o que ele falou, eu nunca vou esquecer. Primeiro, eu não quis acreditar. Primeiro, um monte de coisa passou pela minha cabeça. Eu pensei até que ele estivesse inventando tudo aquilo pra, pra me assaltar, pra pedir dinheiro, pra fazer, alguma chantagem comigo. Mas ele foi dando detalhes. Ele foi falando e dava pra ver que ele estava falando a verdade. Aquele homem que eu nunca tinha visto na minha vida, aquele sujeito que apareceu ali na porta de casa 10 dias depois do falecimento da minha mulher, se apresentou como o pai verdadeiro do Pedro. Exatamente isso que você ouviu. Ele falou que era o pai do Pedro e que durante todos aqueles anos, durante tanto tempo, a Catarina tinha dado dinheiro para que ele não falasse nada. Mas que depois da morte dela, ele resolveu falar. Ele estava ali sim para me pedir mais dinheiro. Ele não queria saber do Pedro, nunca quis. Ele não estava preocupado com isso. Mas ele sabia do meu amor pelo menino e disse que se eu quisesse continuar com o meu filho, disse que se eu quisesse que o meu filho não soubesse a verdade, eu teria que continuar dando uma mesada para ele. O dinheiro que a Catarina sempre deu. Olha, quanto mais ele falava, a minha vontade era de expulsar aquele homem da frente da minha casa, da minha frente. Mas eu acabei ficando com medo. Medo que ele pudesse fazer alguma coisa, até tirar o meu filho de mim, sabe? Eu estava confuso, era muita informação de uma vez. O Pedro não era o meu filho. Como é que isso era possível? Por mais que eu não quisesse acreditar, eu tive um sexto sentido, eu tive uma intuição, sabe? Porque essa história era perfeitamente possível. Mas como a Catarina fez uma coisa dessas, meu Deus? Será que ela seria mesmo capaz? Aquela mulher que sempre foi tão boa, tão acima de qualquer suspeita, seria mesmo possível? Era verdade o que estava acontecendo? Ela não estava nem aqui nesse mundo para eu perguntar. Eu só queria que aquele homem saísse da minha frente. Então eu dei o dinheiro que ele pediu e falei que era para ele ir embora. Ele me olhou, pediu desculpas, disse que não queria fazer isso comigo, mas que era fácil eu comprovar que era tudo verdade o que ele tinha dito. Eu sabia do que ele estava falando. Era só fazer um teste, né? O DNA. Com o DNA eu ia ter a prova. Eu precisava pôr a cabeça no lugar, pensar, e eu não sabia o que fazer. O Pedro era tudo pra mim, e só de pensar que ele não era meu filho, eu queria morrer. Ele era tudo na minha vida. Eu passei 2 dias sofrendo muito com tudo aquilo. Uma angústia sem fim, um medo de perder o meu filho, mas eu não ia aguentar ficar sem saber a verdade. Então eu fiz o exame. Mesmo que no fundo eu soubesse que o que sairia naquele papel não era realmente o que eu desejava. Alguns dias depois veio a comprovação.
O meu Pedro, o meu filho amado. O meu menino não era mesmo o meu. O Pedro realmente não era o meu filho. A Catarina me enganou a vida inteira. Eu nunca vou saber por quê, nunca. Nunca vou saber se ela me traiu a vida toda ou se foi só um caso. Eu nunca vou saber quem foi a mulher que dormiu tanto tempo do meu lado. O que eu sei é que ela sabia. Ela me deixou viver uma mentira por anos. O meu mundo caiu quando eu abri aquele exame e vi, e li ali naquele teste que o filho não era meu. Mas logo eu enxuguei as minhas lágrimas e soube exatamente o que eu deveria fazer. O Pedro era o meu filho, sim. Sempre foi o meu filho. Sempre tinha sido e sempre seria. Ele nunca precisaria saber de nada. Aquele homem, o homem que esteve na porta de casa, ele nunca se preocupou. Ele nunca teve o desejo de ser pai dele. Ao contrário de mim, que fiz do Pedro a minha vida. E assim eu decidi continuar a minha história. Eu hoje sou refém desse homem. Todo mês eu tenho que dar um dinheiro para ele. E olha, não tem problema. Eu já me conformei que até o último dia da minha vida eu vou ter que dar esse dinheiro para ele. Mas se esse é o preço para continuar com meu filho, esse é o preço para continuar com Pedro do meu lado, eu pago o que for. E pago com o maior gosto. O Pedro é o meu filho. É o meu filho, é o meu maior amigo, é o meu companheiro. E como eu disse, por ele eu sou e sempre serei capaz de